Olá, como estão vocês, queridos amigos? Sejam bem-vindos ao nosso programa semanal, Diálogos Médicos, associado à nossa Associação Médica Espírita de São Paulo, onde todos nós fazemos parte. Com grande alegria que a gente está aqui, continuando um programa que a doutora Marlene, o doutor Palmieri, a doutora Betinha também fizeram essa mesma análise dos livros de André Luiz, da obra de André Luiz. A gente não chega nem na pontinha do dedo deles, mas a gente está aqui se esforçando, estudando, procurando aprender junto com vocês. E entrem também no nosso site, amesaopaulo.org.br, onde vocês conseguem nos ver, além de ouvir o vídeo, os áudios, né? E também procurem as matérias, as palestras, que vocês vão ver muita coisa relacionando a medicina, a espiritualidade, sempre à luz da doutrina espírita. E aqui vai já o meu boa noite, porque aqui já está escurecendo, mas eu não sei como é que está aí o dia de vocês, nosso querido Conrado e o nosso querido Carlos. Olá, Silvia, que alegria estarmos juntos mais uma vez. E aqui com um pouco de frio, hein? Olha que tá frio, mas a gente tá se aquecendo juntos aqui. Vamos em frente, mais um programa. É uma satisfação estar aqui novamente com vocês. Agradeço muito a oportunidade de trabalho, porque esse tipo de trabalho, esse tipo de estudo ajuda muito a gente a desenvolver a nossa capacidade intelectual, moral, enfim, caminhar na direção do nosso objetivo, que é a evolução, né? Então, muito feliz de estar aqui com vocês, Silvia, Conrado e todo mundo que está assistindo a gente. Esse tema, assim, para mim, acho que para vocês também, porque todos nós participamos dos grupos mediúnicos, é muito interessante, porque ele vai explicar a mediunidade do ponto de vista prático, né? Porque é o que realmente acontece durante o desenvolvimento mediúnico. E também a maneira como a espiritualidade tem a capacidade de nos ver de uma forma mais ampla, né? É lógico que os espíritos superiores nem precisariam de um aparelho para isso. Tanto que a gente estudou muito sobre um aparelho chamado psicoscópio, que é usado, né, então, pela espiritualidade, principalmente nos trabalhos mediúnicos, para avaliar os nossos pensamentos, as nossas irradiações mentais, né? É usado para avaliar o nosso perispírito, não só de nossos encarnados, como também dos espíritos comunicantes. Então, nós vamos ter um aparelho tão, né, que tem essa acuidade tão maravilhosa, que através disso é possível a espiritualidade estabelecer um determinado trabalho para ser realizado naquele momento, né? E graças a isso, né, é que mais espíritos poderão ser ajudados, uma vez que haja um grande comprometimento daqueles médiuns que irão participar do trabalho. Então, aqui nós vamos inicialmente ver André Luiz olhando através do aparelho, né? Os espíritos mais evoluídos conseguem ver sem o aparelho, né? Que é a verdadeira auscultação da alma. Mas nesse caso, para espíritos iniciantes, ainda em evolução, como nós também, como é André Luiz, ele está olhando através desse aparelho e está descrevendo o que eu gostaria que todos vissem a descrição, né? Todos os companheiros encarnados, quer dizer, aqueles 10 irmãos que estão ali reunidos em volta daquela mesa, e aonde havia vastos círculos radiantes que envolviam as cabeças de opalino esplendor, e uma coroa de luz solar formada por 10 pontos característicos, salientando-se no centro de cada uma delas o semblante espiritual dos amigos em oração. Então, vocês imaginam a beleza, né? Que essa imagem deve ser, né? Cada um emitindo essa radiação, e juntamente também com todos os mentores que estão em volta, transmitindo essa energia, né? E permitindo que esse trabalho possa se realizar da melhor maneira possível. Como também as cercas espirituais impedindo, né, que energias não apropriadas para aquele ambiente possam também afetar o trabalho,
né? Porque tudo na espiritualidade tem organização. Então, com esse aparelho, você consegue ver a organização espiritual, né? E desse colar de focos dourados, alongava-se uma extensa faixa de luz violeta, que parecia contida numa outra faixa de luz alaranjada, espraiando-se em tonalidades diversas, né? E que no local de cada rosto, né, praticamente ele não via os rostos, eram como se fossem imagens fulgurantes, unidos entre si, à maneira de pequenos sóis emanados uns aos outros, e de cada um ostentava uma auréola de raios quase verticais, fungentes e móveis, quais se fossem diminutas antenas de ouro fumegante. Sobre essas coroas que se particularizavam de companheira a companheira, caíam do alto abundantes jorros de luminosidade estelar, que, tocando as cabeças ali irmanadas, pareciam suaves correntes de força a se transformarem em pétalas microscópicas que se acendiam e apagavam em miríades de formas delicadas e caprichosas, gravitando por momentos ao redor dos cérebros em que se produziam quais saltéritos de vida breve em torno das fontes vitais que lhes davam origem. Então, assim, as palavras são maravilhosas. Imagina como deve ser isso mesmo. Um pintor, né, conseguisse captar essas imagens para que a gente pudesse ver com os olhos terrenos, né? E André Luiz chega para o Aulus e fala assim: Nossa, Aulus, quer dizer então que eles são os iniciados na revelação divina. Quer dizer, eles são diferenciados, não é verdade? E aí, Carlão? E aí, Conrado? Nós somos os espíritos escolhidos para participar dos grupos mediúnicos, quer dizer, os médios realmente, como todos falam, são criaturas mais iluminadas, com uma maior capacidade de doação, de intuição e tudo mais. O que você acha, Conrado? Eu acho que a gente tem que voltar para o nosso quadradinho e entender que a gente está muito longe de se considerar esses escolhidos, esses apóstolos, né? E muito, Silvia, porque, veja, essa visão que a gente tem aqui sendo tão bem descrita, de forma até poética, é para a gente ainda um desafio maior. Por quê? Olha o quanto de coisa acontece no mundo espiritual, o quanto de recursos que é empregado numa reunião mediúnica, e a gente, ainda por estarmos num quadro ainda de uma percepção muito rudimentar, a gente não consegue entender tudo isso. Mas quando eu leio isso, eu me sinto, de certa forma, convidado, me convido a tentar diminuir as barreiras que nós colocamos para que estas sensações, estas percepções possam ser maiores. E quais são essas barreiras? São as nossas próprias barreiras. Pensamento que fica muitas vezes numa reunião voltado para as questões materiais, para os compromissos terrenos. Muitas vezes a questão em que a gente coloca tudo a todo ponto, a todo tempo, à prova de tudo, sabe? Então fica o tempo todo duvidando do que está acontecendo ali, duvidando da comunicação que o colega lá na outra ponta da mesa fez, e prestando atenção na outra coisa. Então, veja, a gente está desperdiçando uma grande oportunidade de aproximação com todas esses relatos que nós temos aqui, com essas emanações tão singelas e tão belas, porque nós ainda estamos muito aprisionados em nós mesmos e na matéria, né? Então, para mim, soa como um convite, nada de nos imaginarmos, até porque depois nós vamos ver aqui Aulus falando que são pessoas comuns, né? Nós somos pessoas comuns, mas é um convite para que a gente possa fazer, será que pessoas comuns, quando devidamente
bem intencionadas, entregues e dedicadas, a gente não pode ter uma experiência muito mais rica? Eu acho que sim. A resposta é sim, e é isso que o Aulus diz, né? Que eles não são iniciados, são pessoas comuns, como o Conrado está dizendo. São pessoas como eu, como a Silvia, como o Conrado. O Conrado não é comum, o Conrado é especial, mas enfim, são pessoas comuns, né? São médios. É brincadeira, gente, é brincadeira. São médios trabalhadores de casas espíritas. E toda essa beleza que é emitida, né, por cada corpo, por cada médium ali, isso é energia vital. Isso é emissão de cada um de nós. É claro que num ambiente muito bem estruturado, onde antes de começar a reunião é feita uma prece, é feita uma leitura de harmonização, todos os médiuns estão ali tentando ou fazendo o seu melhor, não é? E todo esse conjunto é matéria-prima para a espiritualidade moldar e fazer a mágica acontecer, não é? Então, cada um de nós, no momento em que estivermos trabalhando numa mesa mediúnica, numa casa espírita, dando passe, que seja, o trabalho que seja, o importante é que a gente esteja ali ciente e imbuído de fazer o nosso melhor, né? E o Conrado me disse uma vez, aliás, ele já me disse isso algumas vezes, né? Muitos médiums poderiam se desenvolver muito, mas bate aquela dúvida, mas será mesmo que isso está acontecendo? Será que isso não é da minha cabeça? E essa dúvida muitas vezes afasta um futuro bom médium do trabalho, porque ele desvia a atenção, né? Então, é uma coisa que a gente precisa policiar. Você está querendo trabalhar na casa espírita? Você está querendo fazer o seu melhor? Então vai e confia. Não deixe esses pensamentos te dispersarem a atenção. Porque se você não acredita, isso não vai te levar a lugar nenhum, né? Não vai te levar a nada. Então é importante que a gente esteja imbuído desse espírito de servir. Isso é o principal, né? Enfim, aí as coisas vão acontecer. Essa é a minha percepção desse texto que o Aulus está falando, né? Vocês falando, né, gente? A gente lembra de Jesus, né? Jesus, ele não procurou intelectuais ou que tivessem o conhecimento preciso da matéria. E aqui da mesma maneira, né? Quando a gente vai para o trabalho, existem médiums que têm mais facilidades, porque já vem com o aparelho mais bem afinado. E tem outros que ainda não, estão no início, talvez seja a primeira reencarnação como médiums, e que precisam, né, fazer mais, estudar mais a lição, né, praticar mais, para poder mais. tocar, né, tocar mais como aquele que já faz o seu trabalho. Só que a diferença é que, às vezes, o indivíduo pode ter o melhor instrumento, mas ele não tem boa vontade. E aquele que tem um instrumento mais simples e ainda não tem tanto adestramento, à medida que ele vai evoluindo moralmente e ele tem a vontade de fazer, e ele tem a fé de fazer, ele pode chegar a muito mais no sentido de qualificação como moralidade e como desempenho na atual reencarnação, porque a espiritualidade não vai exigir da gente aquilo que eles sabem que a gente não vai conseguir chegar. Eles vão pedir para a gente aquilo que a gente pode fazer. E eles sabem o que a gente pode fazer. O problema é a gente fazer menos. E o que o Carlão está falando, isso é uma coisa que pega todos os médios, principalmente os ostensivos, me coloco também nessa posição. E aí vem uma coisa que a gente não tem que ter orgulho. Supondo que seja animismo, supondo que seja da minha cabeça. Eu estou ali, gente, para ser tratado também, porque eu sou um espírito em sofrimento. Quem sabe são reencarnações passadas que são avivadas durante o trabalho mediúnico. Então, cabe a nós ir lá e fazer o melhor que a gente pode, não se fascinar por aquilo que está acontecendo, não se contaminar, porque realmente a gente está dentro de um trabalho mediúnico, dentro daquela energia,
ela realmente dá uma sensação bem interessante, vamos dizer assim, né? Uma sensação que a gente não sente em qualquer lugar, mas que a gente possa, né, manter essa responsabilidade do estudo, da prática do bem e da melhora moral. Que isso é que vai fazer a gente chegar lá, e a espiritualidade sabe o quanto a gente está se esforçando, né? Muitas vezes a gente vai no trabalho sem vontade de sair de casa, porque a gente está se sentindo adoentado, porque a gente tem frio, porque está chovendo, mas é aí que vem a dedicação, né? E vem a crença. É como se fosse um plantão. Tem 3 espíritos esperando a minha comunicação naquele dia. Se eu não for no plantão, eu não vou atender essas 3 pessoas. Não tem diferença. Quer dizer, o médico lá não foi atender aqueles que precisavam ser atendidos, não foi ajudar a atender, porque a gente não é médico, né, para o plano espiritual. A gente é mais ou menos alguém que está carregando maca lá. A gente é maqueiro, né? Então a gente vai lá com a nossa boa vontade, dar atendimento a esses espíritos, né? E ajudá-los no seu processo de libertação. E aí eu queria comentar mais alguma coisinha aqui, coisinha não, né? Que foi o Aulus que falou, que à medida que a gente tem os ideais superiores da fé ativa, a expressar-se em amor pelos semelhantes, procurando nos disciplinar, exercitando a renúncia, cultivando a bondade e por intermédio do esforço próprio no bem e no estudo nobremente conduzido, nós vamos adquirindo elevado teor de radiação mental. E esses raios, na verdade, são o que a gente chama de raios ectoplasmáticos, né? E a gente já viu anteriormente tantas vezes que esses raios, que esse ectoplasma é usado para realizar os tratamentos que devem ser feitos tanto no momento do passe, como no momento das comunicações, como também a gente viu nos processos de materialização mediúnica. Então, o estudo da mediunidade, ele repousa nos alicerces da mente, com o seu prodigioso campo de radiações. Então, tudo começa a nível do perispírito, a nível do corpo mental e a nível da produção desses pensamentos, né, que vão se manifestar no nosso cérebro físico. Temos ainda um tempinho, acho que a gente pode começar o outro capítulo, né, Conrado? Temos um Vocês tempinho sim, gostariam Daci. de... Então, nesse terceiro capítulo, a gente vai ainda estar lá, vendo os nossos 10, a nossa equipe de 10 pessoas. Nós vamos agora nos ater a 4 que foram considerados como os médiums mais adequados nesse mecanismo do intercâmbio, né? Que, como a gente viu, que são pessoas de boa vontade, pessoas dedicadas, com vontade de realizar a tarefa, né? E a gente tem um dirigente, que é uma pessoa que muito dedicada e ao qual a espiritualidade maior, os coordenadores do trabalho, eles têm muita confiança, uma vez que ele já dirige esse grupo de longa data, né? E temos também a irmã Eugênia, que é uma irmã psicofônica, quer dizer, ela traz a comunicação dos espíritos, que tem uma intuição clara, aliada à distinção moral, e tem a vantagem de ser uma médium consciente. Depois eu vou querer que vocês falem sobre isso também, a questão do médium consciente e a questão do médium sonambúlico, que pode interferir muito nas comunicações. A gente também tem o médium Anélio Araújo, que tem também a capacidade da clarividência, da clareaudiência e da psicografia. Tem Antônio Castro, que é um rapaz muito bem intencionado, só que ele é um médium sonambúlico. Mas ele ainda não tem um controle completo no momento do desdobramento, né? Quando ele desdobra, ele se comporta como uma criança e deixa o corpo à mercê dos comunicantes. Então, a espiritualidade tem que ficar muito mais vigilante nesse caso. E é um médium que precisa muito do quê? Do estudo, para que ele possa ter as suas faculdades melhor desenvolvidas, né? E por fim, a gente vai ter a médium, que nós vamos estudar mais detalhadamente, porque a médium que tem maior capacidade é uma médium psicofônica,
tem mais de 50 anos, que é a irmã Celina, ela já está viúva há 20 anos, ela foi uma mulher sempre dedicada à família, ela teve que enfrentar muitos obsessores enquanto ainda casada com o marido, obsessores do próprio marido. Ela também teve que enfrentar muitos espíritos obsessores também em relação a ela, que não queriam que a coisa desse certo, mas ela foi sempre dedicada, obstinada, né? E ela, além de ter a mediunidade sonambúlica, né? E ela não, a espiritualidade não tem problemas, porque ela não para de vigiar, mesmo estando em transe, ela tem clarividência e clareaudiência, ou seja, ela tem toda a aparelhagem necessária para que, eles falam até aqui, para que o trabalho possa se realizar da melhor maneira possível e exista menos acesso das forças das sombras sobre esse médium e sobre o trabalho. Porque a gente sabe que um médium descontrolado ou descompensado, ele pode realmente prejudicar em muito o trabalho que a gente está realizando. E acho que a gente está quase terminando, né? Uns 3 minutos. 3 minutos? E eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão do médium consciente, semiconsciente e sonambúlico. Quer falar, Conrado? Olha, Silvia, a gente precisa retornar aqui aquilo que a gente aprende com Kardec, né? Quando ele fala para a gente lá no livro dos médiuns, da respeito dessas mediunidades, mas tem um ponto que eu acho que é muito importante a gente dizer, que é uma questão em que toda mediunidade passa por uma semiconsciência no mínimo. Sabe por quê? Eu acho que é importante dizer isso, porque muitas pessoas vão para uma reunião mediúnica achando que é como se você tirasse o espírito morador e outro espírito tomasse conta e você ficasse ali à mercê de tudo que vai acontecer como um verdadeiro marionete, né? Então, o que a gente está dizendo é que a mediunidade mais comum é essa mediunidade consciente, em que é necessário em que os pensamentos de espírito comunicante e o médium possam adentrar uma mesma sintonia, e aí aquilo que nós falamos nesse programa mesmo, que muitas vezes vem aquela vozinha na cabeça, que é ou não é, a maioria das pessoas estão aí, né? A mediunidade sonambúlica é uma mediunidade que está muito ligada aos fenômenos anímicos, em que são expressões do próprio espírito, e aí há um grau de um nível de aprofundamento do inconsciente muito grande. Agora, é muito mais raro a gente ver mediunidades de total inconsciência, né? E Kardec, no livro dos médiuns, nos explica que a mediunidade pode começar dessa maneira, mas ela precisará necessariamente evoluir para uma consciência. Por que isso é importante? Porque quanto mais a gente avança na consciência e mais abre a possibilidade de uma comunicação mais cristalina, na verdade nós estamos avançando moralmente. Nós estamos criando condições para que isso possa acontecer a partir do nosso consentimento e a partir de uma doação sincera daquilo que a gente está colocando como nossos recursos, né? Então, acho que fica para a gente a reflexão de que esta busca pela maturidade dos conhecimentos vai nos trazendo maior percepção e uma maior consciência da mediunidade, até para a gente não se alongar muito aqui. Queridas, queridos, tenhamos todos uma excelente semana e vamos estar de volta aqui na semana que vem para continuar esse assunto que tem muito pano para manga ainda. Um grande abraço. Fiquem em paz, fiquem com Deus, uma boa semana a todos. Uma semana abençoada para todos e até semana que vem, que tem muito mais assunto interessante aqui para a gente ver.